Meus irmãos, a paz do Senhor. Com muita satisfação estamos aqui dando início a uma série de comentários da nossa lição do próximo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2021. E nós hoje estaremos falando de forma sucinta, de forma resumida, a respeito da lição de número 1 desta nova série de lições, que são, na verdade, uma reedição de uma lição que foi disponibilizada no ano de 2014. A lição desse trimestre tem como tema central a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Sobre esse assunto, nós estaremos, ao longo desse próximo trimestre, estudando uma série de lições, pertinentes a essa temática. Ainda contempla o tema geral, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Muito bem, nós estaremos falando então a respeito das lições que serão objeto de estudo desse trimestre. A lição de número 1 traz por título E deu dons aos homens, que é a lição que nós estaremos abordando nesta aula. A segunda lição fala a respeito do propósito dos dons espirituais. Nós vamos aprender que os dons espirituais, eles têm um propósito da parte de Deus para a sua igreja. A lição de número 3 fala a respeito dos dons de revelação. E sobre isso, sobre os dons de revelação, nós destacaremos a respeito da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e do discernimento dos espíritos. A próxima lição, a lição de número 4, vai abordar a respeito dos dons de poder. Com relação aos dons de poder, nós temos o dom da fé, o dom de curar, a operação de maravilhas. Depois, a próxima lição, a lição de número 5, falará a respeito dos dons de elocução. O que é isto? É o mesmo que dons de expressão. Entre eles falaremos do dom da profecia, da variedade de línguas e da interpretação das línguas. Depois teremos ainda a lição de número 6, falará a respeito do ministério de apóstolo. A lição de número 7, o ministério de profetas. A lição de número 8, o ministério de evangelista. A lição de número 9, o ministério de pastor. A lição de número 10, o ministério de mestre e doutor. Todos estes que eu abordei agora, da lição de número 6 até a lição de número 10, são conhecidos como os dons ministeriais. E ainda a lição de número 11 vai falar a respeito do presbítero, do bispo e do ancião, que hoje é o mesmo que o pastor. A lição de número 12 a respeito do diaconato, que vai abordar a questão do serviço. E a lição de número 13 falará a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Então, conto com a tua audiência, conto com o teu apoio. Espero que através desses comentários você que está aí nos assistindo possa absorver, aprender, juntamente conosco a respeito de todas essas temáticas que estarão sendo abordadas ao longo desse trimestre. Daqui um pouquinho a gente inicia a nossa aula. Deus abençoe, esteja conosco. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Nós estaremos agora falando a respeito da nossa primeira lição, a lição de número 1 deste novo trimestre. O tema da lição é E deu dons aos homens. O texto áureo da nossa lição está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 8 e diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Este deu dons aos homens é o assunto o qual nós estaremos tratando nesta lição. A verdade prática diz da seguinte maneira: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Veja, a verdade prática já procura esclarecer qual é o objetivo, qual é a ideia dos dons.
que nada mais são do que dádivas divinas, as quais o Senhor coloca à disposição da sua igreja para um propósito. Para quê? Para que a igreja cumpra a sua missão, que é evangelizar, até que o noivo venha buscar essa noiva. Então, a verdade prática se consolida dentro desses termos. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Romanos, no capítulo 12, no versículos 3 a 8, bem como também em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 até o versículo 7. Diz assim o texto bíblico de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. A outra parte da leitura bíblica em classe, que se encontra registrada em 1 Coríntios capítulo 12, diz, a partir do versículo 4: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que nós podemos destacar, meus irmãos, dentro desta leitura efetuada, é que existe aquilo que Paulo vai chamar de unidade do corpo, ou seja, a igreja é constituída de vários membros, porém esses membros eles constituem o corpo místico do Senhor, que é denominada igreja. Então a igreja, ela recebe da parte de Jesus diferentes dons, mas todos esses dons ele tem uma fonte comum em Deus, que é nos dada através do Espírito Santo, para realizar a obra da evangelização, para realizar a obra ao qual o Senhor Jesus nos chamou, que é levar esse evangelho de salvação a todos os homens. E com relação à diversidade de dons, nós podemos extrair do texto lido que existe sim uma diversidade de dons, ou seja, são vários dons disponíveis à igreja, mas em que pese haver essa diversidade de dons, a palavra de Deus aqui, conforme Paulo afirma, ele diz que toda essa diversidade existente, ela tem uma única fonte, ou seja, é dada pelo Espírito Santo para cada um, para aquilo que for útil à obra de Deus, para a obra do Senhor. Então, de forma assim sucinta, de forma resumida, a leitura bíblica traz esse contexto para nós. Quais são os objetivos da nossa lição? Existem pelo menos 3 objetivos nesta lição de hoje. A primeira, conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Então, irmãos, nós precisamos entender que a realidade dos dons é atual e bíblica, porque os cessacionistas, eles afirmam que os dons eram apenas para aquela época da igreja primitiva, quando na verdade, biblicamente, a gente observa e percebe que os dons são também para as igrejas ou para a igreja dos dias de hoje, para mim, para você, para nós que servimos ao Senhor. Então, estes dons, eles estão à disposição, basta que nós o busquemos. A igreja precisa buscar os dons espirituais, conforme bem orientou o apóstolo Paulo. O segundo objetivo é analisar os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais,
nós vamos verificar que dentro dessa lição, quando se fala dos dons, existe uma classificação desses dons, que são os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. E por fim também, o terceiro objetivo é saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então são esses os assuntos que estaremos discorrendo ao longo desta nossa lição. A introdução da nossa lição. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então veja, a Bíblia, de Estudo Pentecostal, ela já vai assim deixar claro que a definição dos dons tem a ver com as manifestações espirituais ou as manifestações sobrenaturais, que são concedidas pelo Espírito Santo para os crentes. Para quê? Para o bem comum, para o exercício da atividade evangelizadora, para o bem comum da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé, conforme Efésios 4, 12 a 13. Então nós vemos aqui de antemão, nessa introdução, que a igreja do Senhor tem à sua disposição a graça e o poder, através dos dons, para levar o Evangelho, para cumprir o ide de Jesus, aqui, claro, colocado a respeito da grande comissão. O que é isto? É o ide de Jesus dizendo aos seus discípulos e por consequente a toda a igreja, odierna, que nós deveríamos ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, é o dever, a tarefa primordial da igreja, a tarefa principal da igreja, anunciar o Evangelho. E os dons divinos, eles vão auxiliar, eles vão ajudar para que esse trabalho seja realizado e para que os santos eles possam chegar à unidade, porque o que se busca também é que a igreja tenha essa unidade, para que ela de fato represente aquilo que nós falamos há pouco a respeito daquilo que consta da leitura bíblica em classe, que a igreja é comparada, Paulo compara a igreja como um corpo. Então esse corpo ele precisa sim representar a unidade, ele precisa estar unido para que plenamente funcione e os objetivos sejam alcançados. Amém? Então aqui nós brevemente comentamos a respeito da introdução e logo estaremos fazendo o comentário do primeiro tópico da nossa lição. Nós estaremos falando agora a respeito do primeiro tópico da lição, que fala sobre os dons na Bíblia. Nós vamos ver nesse primeiro tópico a respeito dos dons no Antigo Testamento e dos dons no Novo Testamento. No Antigo Testamento, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica, Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, dentro desse comentário bíblico, o comentarista da lição, ele menciona que no Antigo Testamento não havia a presença dos dons como nós temos hoje nos dias da Nova Aliança. O que havia, na verdade, eram pequenos momentos e situações vivenciadas, ou que eram concedidas a certos personagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, reis, sacerdotes, profetas e outros. Acontecia em momentos distintos e específicos. Mas no Novo Testamento, nós vemos que a palavra dom, ela aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, nós percebemos este verbo implícito ali no texto bíblico. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis
para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito. Então nós vamos observar que, diferentemente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, especialmente aqui simbolizada pelas palavras, o grego didome, significa dar, significa então que esta realidade dos dons no Novo Testamento é muito evidente. Diferentemente daquilo que acontecia no Antigo Testamento, os dons hoje eles estão disponíveis à igreja de Jesus, eles estão disponíveis àqueles que buscam. Se você quer ser útil à obra de Deus, busque os dons espirituais, para que você, com a graça de Deus, realize o trabalho que Deus tem para realizar através da sua vida. Então os dons eles estão disponíveis à igreja. Então a igreja de hoje tem esse grande privilégio de ter à sua disposição os dons espirituais. O item 3 da lição, do primeiro tópico da lição, vai falar a respeito dessa dádiva, uma dádiva para a igreja. Lembrando que a palavra-chave desta lição é dom, que significa dádiva, presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Então o dom nada mais é do que uma dádiva, do que um presente que o Espírito Santo dá aos crentes, que estão à disposição dos crentes. Então, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, o comentarista da lição aborda da seguinte forma, que ele vai dividir esse assunto em 3 categorias principais. Então, o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista desta lição, ele vai dividir os dons em 3 áreas, ou 3 partes, quais sejam os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, esses 3 dons aqui estão divididos pelo comentarista da lição. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas, como por exemplo em Romanos, em 1 Coríntios e também em Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, meus irmãos, uma dádiva para a igreja. Mais uma vez reforçamos, Deus, através do Espírito Santo, ele coloca à disposição da igreja os dons. Agora, estes dons, segundo bem menciona o comentarista pastor Elinaldo Renovato, eles podem ser classificados em 3 áreas. Isso porque existe uma variedade muito grande de dons. E essa classificação, em 3 áreas, elas abordam os dons de serviço, os dons espirituais e também os dons ministeriais. Falaremos disso mais à frente. A síntese, ou seja, a sinopse do primeiro tópico desta lição, diz que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, assim, meus irmãos, de forma resumida, o primeiro tópico da lição aborda a respeito dos dons na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, afirmando então que são dádivas de Deus à disposição da igreja para quê? Para edificar a igreja de Cristo. Então os dons eles são necessários, eles são importantes e eles estão à disposição para a edificação da igreja. E quando nós falamos da igreja, não podemos nos esquecer do que já dissemos, que a igreja é comparada a um corpo. Um corpo ele possui muitos membros, cada membro ele tem uma finalidade. Então, da mesma maneira, os dons eles são vários, cada qual para uma finalidade, qual seja a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém? Falaremos agora a respeito do segundo tópico da nossa lição, que trata a respeito dos dons de serviço, dos dons espirituais e também dos dons ministeriais. O primeiro item desse segundo tópico, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo ele vai demonstrar à igreja, lembrando-se de que
o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Então, a primeira coisa é que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. O que isso significa? Significa que ele é autônomo dentro do corpo? Não. É por isso que Paulo ele vai mencionar dizendo que a boca não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, como corpo, todas as partes desse corpo, elas têm a sua utilidade, e a soma destas partes é que forma o corpo. É por isso que o comentarista já aborda aqui no início desse primeiro item, a respeito de que não se deve, o membro achar-se autossuficiente, ou seja, porque se isso fosse possível, não haveria necessidade do corpo ter vários membros. É sobre isso que o comentarista aborda. E diz: assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. É por isso que nós estamos falando também de unidade. É por isso que a igreja precisa ter unidade. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando também de união. A igreja precisa estar unida. E quando nós falamos de união, significa que cada membro, exercendo a sua função particular, específica, ele está contribuindo para o bem-estar de todo o corpo. Quando nós falamos de corpo, mencionando a igreja, significa que quando cada crente entende o seu papel na obra do Senhor e ele se dedica em fazer aquilo para o qual ele foi chamado, ele está contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele está contribuindo para aquilo que é necessário que ele realize, porque cada um de nós, meus irmãos, é chamado para fazer um tipo de trabalho. A cada um de nós, Deus deu um tipo de talento. Todos nós somos úteis, todos nós somos importantes na obra de Deus, e Deus conta conosco na sua obra. Então, entenda o teu chamado, entenda aquilo para o qual o Senhor te chamou e exerça isso, faça isso, porque fazendo assim, você está contribuindo para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, e Deus vai estar nos abençoando. Então, como eu disse, isso tudo tem a ver com unidade. Quando todos nós realizamos o nosso papel, a nossa função dentro do corpo, respeitando as funções dos demais e fazendo a nossa, nós estamos contribuindo para o crescimento. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Veja, nós estamos falando de dons de serviço. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos que ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós somos chamados igualmente, meus irmãos, para servir. Nós precisamos servir a obra de Deus. Portanto, meu irmão, não fique parado, achando que não há nada a fazer. Existem muitas coisas a serem realizadas na obra de Deus, e Deus conta com você na sua obra. E aqui, conforme diz o comentarista da lição, nós vamos observar a lista, de dons, de serviços que Paulo trata lá em Romanos. Nós temos ministério, que aqui pode ser considerado ofício diaconal. Você que é diácono, não despreze a tua chamada, não despreze o teu ministério, você é muito importante. O diácono, ele presta um relevante serviço na casa de Deus. Inclusive, o ato de servir a ceia do Senhor é um ato digno, sublime, fundamental, importantíssimo. Então, não menospreze o teu chamado. Se você é diácono, exerça com zelo, responsabilidade o teu ministério para o qual você foi chamado. Então, ministério, ofício diaconal, exortação, que tem a ver com encorajamento. Quantas pessoas têm neste momento de pandemia, nesse momento de desespero, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho para aquele que está desanimado, para aquele que está triste, para aquele que está abatido, para aquele que já quer desistir da sua caminhada. Então, dom de exortar, ou seja, dom de encorajar. Nós precisamos, irmãos, exercer estes dons. Nós precisamos estender as mãos àquele que precisa do nosso auxílio,
que precisa do nosso apoio. Ainda, dom de repartir. Quantas pessoas, estão passando dificuldades? Então, dom de repartir tem a ver com se doar, tanto no sentido de prestar um trabalho específico, como doar, destinar, distribuir alimentos, distribuir roupas, repartir aquilo que tem com aquele que necessita. Ainda, presidir e exercer misericórdia. Presidir tem a ver com liderança. Presidir tem a ver com liderar uma determinada área, um determinado departamento. Presidir aqui não é apenas a função de estar à frente de uma igreja, por exemplo, mas presidir é fazer aquilo que lhe é confiado e fazer bem, com zelo, com responsabilidade, animado, disposto a fazer o melhor, dar de si o melhor para Deus. Então, presidir, fazer com cuidado, fazer com amor, fazer com temor. Quem preside, ele não é dono, ele exerce, neste momento, um tipo de mordomia. Ele faz, ele cuida, ele zela por algo que não é dele. As ovelhas, o rebanho, pertence ao sumo pastor, pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas ele levanta e capacita pessoas para liderar, para presidir. Então, se você exerce um papel de liderança na igreja, faça com amor, faça com temor, faça com cuidado. E ainda, exercer misericórdia é um dom. Nós precisamos, irmãos, saber exercer misericórdia. Certa feita, Paulo diz: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Nós precisamos exercer misericórdia, porque aquele que exerce misericórdia receberá também da parte do Senhor misericórdia. Então, isso tudo, meus irmãos, são dons de serviço. Este último, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Percebam que aqui o comentarista, ele resume isso tudo que falamos com relação ao bem-estar do corpo, com relação à igreja. Nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos nos auxiliar uns aos outros, nós precisamos nos amar uns aos outros, cumprir a vontade de Jesus, cumprir aquilo que devemos cumprir, sendo úteis para o crescimento da obra de Deus e edificação da igreja. O segundo item deste segundo tópico fala: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que vocês não tenham conhecimento a respeito. A palavra ignorante vem da ideia de ter conhecimento. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então vejam que são vários, os dons aqui mencionados lá em 1 Coríntios capítulo 12, e eles são classificados como dons de revelação, dons de poder, dons de expressão ou elocução, e depois existem os outros que mencionamos ou mencionaremos, que são os dons ministeriais. Então aqui existe essa divisão a respeito dos dons, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo, ele desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Então nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela possuía algumas dificuldades, E aqui então Paulo, ele quer instruir a igreja a conhecer a respeito dos dons, a buscar os dons.
Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto e fora dele. Então Paulo ele vai começar a instruir, ele vai começar a explicar, ele vai começar a ensinar a respeito dos dons espirituais. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. Mais uma vez, a respeito da edificação aqui elencada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e se há distorções nessa esfera. Estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, irmãos, aprender, a preocupação de Paulo foi ensinar, foi instruir a respeito dos dons. E Paulo vai instruir a igreja sobre a forma correta, da utilização dos dons. Tudo para, conforme já mencionamos e aqui reforçamos, para crescimento e edificação do corpo da igreja. O item 3 da lição, o segundo tópico desta lição, vai falar a respeito dos dons ministeriais. Então aqui nós vamos falar brevemente a respeito dos dons ministeriais. A epístola de Paulo em Efésios, isto está lá em Efésios, classifica os dons ministeriais da seguinte maneira. Nós vamos ter lá em Efésios capítulo 4:11, falando, vamos ler aqui, para nós reforçarmos, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, vai dizer da seguinte maneira, a respeito dos dons ministeriais: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual o objetivo desses dons ministeriais? O versículo 12 vai responder: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, estes dons ministeriais, eles têm alguns propósitos, que é a edificação. Os dons ministeriais, o chamado de Deus nas suas respectivas áreas que classificam estes dons, é para edificar, é para aperfeiçoar a igreja, porque os irmãos, eles passam a ser ensinados, eles passam a aprender, eles passam a compreender, e depois de ensinados, eles podem aplicar o conhecimento, ou seja, eles vão estar ajudando, auxiliando, colaborando para o crescimento espiritual, para a edificação do corpo, para a obra do ministério, edificação do corpo de Cristo. Então, vemos que há a necessidade, conforme o apóstolo Paulo ensina, instrui aqui em Efésios, de que existam os dons ministeriais. Então, o ministério é algo que Deus deu para a igreja, para aperfeiçoamento, para crescimento, ou seja, os irmãos vão adquirir conhecimento, experiências, vão crescer, vão se aperfeiçoar, e isso tudo para a edificação da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Então aqui está no comentário, os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, que já falamos, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, como é que se capacita? Através do ensino, através da instrução que é dada. Da mesma maneira que nós fazemos um paralelo com o ensino secular, em que a criança se forma, dando seus primeiros passos no ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, depois uma faculdade, onde ele vai ter uma formação para exercer, por exemplo, uma profissão. Da mesma maneira, os dons ministeriais, eles também têm como objetivo capacitar o povo de Deus para a obra do ministério, porque Deus tem chamada específica para certas pessoas exercerem o ministério, mas também existem chamadas específicas dentre elas para executar e servir ao Senhor em alguma das áreas necessárias para a edificação do corpo de Cristo. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Jesus. Através do conhecimento, a pessoa cresce.
É por isso que a palavra de Deus lá em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também em outra passagem diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então nós precisamos, irmãos, aprender a palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra. Certa feita Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e para que nós possamos desenvolver a nossa vida espiritual, conhecendo o Deus da palavra, por intermédio da palavra, através dos dons ministeriais. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Ou seja, aqui o comentarista coloca a respeito da descentralização que deve existir, em especial dentro do panorama do Novo Testamento, que não é mais algo centralizador como foi no Antigo Testamento, mas é algo que todos poderão buscar e receber da parte de Deus, porque Deus tem os seus dons para toda a igreja. Portanto, meu irmão, não fique de fora, mas venha para debaixo da bênção de Deus, porque Deus deseja te usar na sua obra, para que você tenha um determinado dom, uma determinada chamada e execute com zelo, com amor, com responsabilidade a obra do Senhor. Amém? Encerramos aqui este segundo tópico, partiremos então para o terceiro tópico da nossa lição. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tópico da nossa lição, que diz: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Referência a 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. O primeiro item: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, ou seja, daqueles que defendem que os dons eles foram uma realidade apenas para a época da igreja primitiva, de que os dons espirituais cessaram no primeiro século e que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar deste assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, os dons eles são importantes, todos os dons têm a sua importância. O comentarista aborda de uma questão existente na igreja de Corinto, de que alguns crentes naquela época estavam valorizando mais alguns dons em detrimento de outros dons. Mas quando Paulo vem com a ideia do corpo de Cristo, da unidade, sobre a importância de cada membro dentro do corpo, da mesma forma, por analogia, nós podemos entender e compreender que todos os dons eles têm a sua importância, todos os dons eles são importantes, posto que os dons eles são dados pelo Espírito Santo de Deus à igreja do Senhor, à sua igreja. Então, não se pode, pode ser que alguém equivocadamente ache que um determinado dom é maior do que o outro dom, mas que nós possamos aprender hoje, através dessa lição, conforme instruiu o apóstolo Paulo, que todos os dons eles têm a sua importância. Os 9 dons espirituais, eles estão listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, então todos têm a sua importância. O segundo item, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente sua multiplicidade. Veja que não é um rol que termina, ou seja, a relação dos dons não é uma relação, segundo o comentarista da lição, que termina, mas que existem muitos outros dons à disposição da igreja. E é por isso que ele fala que, num certo sentido, trata a respeito da unidade, mas ao mesmo tempo da multiplicidade. Nós vamos falar agora a respeito do segundo item do terceiro tópico da nossa lição,
que fala a respeito da diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, o que o comentarista da lição, o pastor Elinaldo, vai mencionar aqui, é que os dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 9, em que pese serem 9, acredita-se que seriam muito mais, porque conforme o comentário bíblico pentecostal vai abordar, que Paulo menciona a respeito de 9 dons por uma situação específica da igreja de Corinto. Porém, quando nós comparamos a respeito dos dons, daquilo que Paulo menciona em Romanos e também em Efésios, nós vamos ver que há uma multiplicidade, que existe uma grande maioria, ou seja, que existem mais dons, melhor dizendo, que aqueles que estão mencionados lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, nós vamos verificar que há uma multiplicidade, né? É por isso que aqui na lição o comentarista menciona dessa forma, simultaneamente a sua multiplicidade, ou seja, não se restringe apenas àqueles 9 dons, poderiam ser outros, como bem informa o próprio apóstolo em Romanos e também em Efésios. E o último item do terceiro tópico, autossuficiência e humildade. Fala que os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, conforme Romanos capítulo 12 e o versículo de número 6, que diz, Romanos capítulo 12, quero ler aqui, Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz da seguinte maneira: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Veja que fala no versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, meu irmão, o dom espiritual é dado ao crente por intermédio da graça de Deus. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Então, meu irmão, aquilo que Deus deu, é Ele que deu. Nós não temos nenhum mérito nisso, como nós não temos mérito na salvação. O mérito é único e exclusivo de Jesus Cristo, que em substituição, ou seja, que se colocando no nosso lugar, morreu por nós para a nossa salvação. Então, tudo que Deus nos dá é mediante a sua graça, mediante a fé. É porque Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar, Ele quer enriquecer a sua igreja com os dons. Então, não se ensoberbeça, não se julgue superior a ninguém, se porventura Deus te tem concedido um dom, mas como já disse, use esse dom com temor, faça a obra de Deus com humildade, porque você está contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus na terra, você está sendo útil à igreja do Senhor. Então o comentarista, ele até frisa aqui de forma muito forte, né, que esse tipo de atitude, inclusive, pode se constituir um pecado contra o Senhor e contra a igreja. Então, mais uma vez, ele reafirma dizendo: use o dom com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala do amor, lá em 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12, que vai falar dos dons, e entre o capítulo 14, que vai falar das línguas e da profecia. Então, ali no meio, o capítulo 13 fala do amor. Então, meu irmão, minha irmã, use o dom que Deus te deu com amor. Aqui nós queremos já concluir a lição. Diz assim: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir.
Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Falamos de forma sucinta, resumida, em que pesa aí, falamos bastante tempo, mas esperamos com isso ter contribuído de alguma forma para o teu aprendizado, para você que é professor, como forma de te subsidiar com uma explicação superficial aqui, né? E que Deus te abençoe, continue servindo ao Senhor, continuemos, né? Possamos buscar os dons espirituais que estão à disposição da igreja para sermos úteis à obra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa continuar estudando a palavra de Deus, conhecendo a Deus através da revelação da palavra. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.